universidade, quando se criou o programa de educação matemática. Vocês pensaram educação matemática? Por que educação matemática? Porque no mundo tem didática da matemática, ensino da matemática, matemática educativa, porque aqui se criou o nome de educação matemática. Pegaram uma ideia de outro lugar ou foi mesmo aqui construir as ideias? Tá? Olha, a gente não pegou ideia de ninguém, né? Aqui a gente foi pensando no que seria, o que nós estávamos fazendo, o que a gente queria, e nessa discussão o Biratão muito presente, com o Sebastiane, com o Rodney, com os demais, a gente foi pensando em educação para ser mais amplo do que ensino, né? E não é didática porque a concepção de didática europeia, e não sei se é a que está muito presente nos Estados Unidos, não sei, é uma concepção diferente da concepção de didática daqui do Brasil, né? Quando a gente fala em didática, que você tinha a didática da matemática lá em Biliferros, na verdade, era um grande pensamento pedagógico que seria educação, seria educacional. Agora, se você começar a fazer uma hermenêutica, por exemplo, de educação matemática, o que significa educação matemática? O que significa matemática educativa? São coisas diferentes. O que significa ensino de matemática? É diferente, né? Eu não sei qual outro termo que você falou. Porque eu também estou na parte da história da educação matemática na Colômbia. Então, eu encontrei programas assim... Com nomes diferenciados, sim, né? Então, ciências do ensino da matemática, didática da matemática, foi matemática educativa. Se você pensar, quer dizer, matemática educativa, qual a diferença entre matemática educativa e educação matemática? Você tem que fazer uma análise hermenêutica. Se você fizer a questão da didática, a mesma coisa com as concepções de didática do Brasil, essas que as comuns, e a da Europa, que é uma outra que vai para uma pedagogia. Se você coloca ciências do quê? Do ensino da matemática. Ciências do ensino da matemática. Então você põe as ciências, e aí é interessante, porque é uma outra concepção. Você vai pegar teorias de aprendizagem, teorias de didática, teorias de ensino e vai aplicar a matemática. Então são concepções diferentes. Que podem refletir ou não a filosofia do programa. A nossa filosofia é pensar a educação, e pensar uma educação que tivesse uma amplitude filosófica, que pensasse no humano, que pensasse na ciência e que pensasse nessa ciência matemática, na sua história, no seu modo de produzir e no seu modo de permanecer produzida. Foi por aí. Então, foi um nome que veio, nós não trouxemos de ninguém, não. E também não significa que ninguém tem usado. São o Douglas e a gente encerra com o Roger. O Douglas e o Roger. Vou falar. Não sei se fica melhor para todos. Consegue ouvir? Bom. A minha mais no aspecto da pós-graduação, ao longo do que a gente vem vendo ela sendo trabalhada. Como a professora Maria disse no começo, os trabalhos de mestrado eles tinham um peso de profundidade de pesquisa muito grande e não tinha uma distinção tão clara do que era um trabalho de mestrado e doutorado. E, ao mesmo tempo, eu lembrei da fala do professor Irineu, no Unicamp, que ele falou que quando eles tinham um programa, a graduação aqui, eles consideravam a carga de ensino de matemática mais pesada do que muitos programas de pós-graduação. E
minha pergunta é mais no aspecto assim, ao longo dos anos, a gente vem vendo alguma certa progressão no ritmo de produção de títulos de pesquisadores e algumas tendências, eu não sei se são políticas governamentais ou algo do tipo, que uma redução do tempo do pesquisador ou da formação do pesquisador, de mestrado e de doutorado para 3 anos, e ao mesmo tempo a gente tem aqui o professor Garnica, que ele fez doutorado em 3 anos, e isso já na década de 80, né? Eu queria perguntar se esse movimento, o que eles sentem, porque ao mesmo tempo que quando formou o programa a gente tinha, os senhores tinham um corpo de alunos com uma bagagem muito grande, com preparo, hoje eu acredito que com esse progresso e essa velocidade, os alunos chegam cada vez com menos preparo para a pós-graduação. Eu falo por experiência própria, eu tenho bastante dificuldade em vários aspectos. E como isso vem sendo, e o que eles acham que vai ser no futuro, no sentido que para nós também, que seremos orientadores futuramente, o que vai caminhar e como a gente pode trabalhar esse lado. Não sei se ficou claro, mas eu acredito que sim. Não sei se eu entendi bem, tá? Se eu não entendi, você vai me direcionando. Você vai intervindo e eu vou regulando. Ok? Assim, nós tínhamos experiência, como a Maria disse, alguns poucas, outras muito, outros mais ou menos, eu estou no meio dos mais ou menos, mas era experiência de sala de aula. Entendeu? Não era experiência exatamente com educação matemática. Eu tinha muito interesse nessas coisas. E aí vou aproveitar para dar uma resposta que eu penso que pode servir para o que você perguntou, né? Então, para mim, o mestrado ser de 4 anos foi primordial. Porque eu nunca tinha estudado filosofia do jeito que a Maria faz a gente estudar. Não sei se ela está boazinha agora, tá? Ah, que sorte, que ela é uma peste. Dos avessos. Gente de Deus, a gente estuda muito quando a Maria é professora. Muito. Vocês não podem imaginar, né, Vicente? É que o Vicente e o Marcelo Borba eram os queridinhos dela, então não sei se ela fazia isso com eles, né? Mas enfim. Não, gostar uma coisa, estudar é outra. Tá bom. E aí, então eu penso que isso é só minha opinião, olhando o que eu passei como aluna e vendo o que os meus meninos passam agora, né? Meus guris passam agora como alunos, tá certo? Eu penso que se você for generalizar, 2 anos de mestrado e 4 de doutorado é pouco, no geral. O Vicente é um ponto fora da reta. Ele fez em 3 anos, que legal, mas é o Vicente. Como o Vicente tem poucos. Ele fez 2 iniciações científicas. Então, percebe o que eu quero dizer? Então começou antes, né? Então eu tenho, por exemplo, um aluno que fez iniciação científica comigo, depois fez mestrado, às vezes está fazendo doutorado comigo, às vezes não. Por exemplo, João Viola, não sei se vocês conhecem, fez iniciação comigo, depois fez mestrado comigo, fez doutorado com o Rômulo. Percebe? Então, se você for pensar 2 iniciações científicas e um mestrado de 2 anos, dá 4 anos de estudo, né? Agora, se você pegar, por exemplo, uma pessoa que vem cru e que não tem culpa de estar cru, tá? Estou dizendo cru no sentido de que acordou para a coisa agora, né? Se você pensar nisso, 2 anos é pouco, tá certo? E aí você pensando em 2 anos de mestrado, o meu doutorado tinha 6 anos, né? Na época, eram 6 anos. Então, se você pensar no que você perguntou, mas eu vou ser orientador depois, como é que eu faço, né? Então, eu acredito que o mestrado e o doutorado, eles te dão a chancela para dizer que você está começando. Só. A gente está começando. A gente está sempre começando, né? Então, por exemplo, outro dia eu fiquei muito assustada numa turma do mestrado, que eu sugeri um filme, O Último Bailarino de Mal,
E o pessoal falou que escreveu, alguém escreveu, eu falei, porque eu não vou para a lousa, eu fico sentada ao contrário da lousa, que é onde está o ar-condicionado, eu morro de calor. Estou impressionada de ver vocês encapotados desse jeito. E aí, eu não sento, né, direto, eu quase não vou. Daí eu falei para o Guri, escreve lá o nome do filme, é o último vai de mal. E ele botou mal com L, eu falei, não é assim. Aí ele botou mal com U, eu falei, também não é assim, é mal. Daí alguém perguntou, e o que é isto? Eu falei, ninguém nunca ouviu falar em mal, não, Mao Tse Tung, não. Isso me assusta mais do que 2 anos ou 4 anos de mestrado e doutorado. É a falta de leitura, que como o Vicente disse, é desta época. Né? Não se lê tanto mais como se lia antes, porque você tem outras coisas mais interessantes, entre aspas, para olhar. Para mim, livro é sempre interessante, mas existe essa questão. Então, eu penso que o que vai ajudar a gente a ser bom estudante e depois ser um estudante de ser orientador é essa possibilidade de você se inteirar de outras coisas que não seja o seu nicho pontual. Ler mais coisas, assistir mais filmes. Estava contando para o Roger que agora estou numa empreitada de assistir coisas asiáticas. Eu não sabia nada, de nada. Eu ouvia de vez em quando, no Paraná tem muito japonês, a colônia japonesa é enorme, né, Maria? Tem uma cidade, Açaí, que você se estranha quando tem um que não tem os traços asiáticos, né? E eu só sabia alguma coisa de música por causa disso que eu ouvia às vezes. Mas eu não sabia nada de Coreia, de China, entendeu? Então, nossa, eu tenho aprendido muita coisa assistindo isso. Tem coisa que não serve? Tem, mas tem muita coisa que serve. Então, eu penso que certas coisas são importantes você tomar conhecimento, que é patrimônio da humanidade. Né? E é isso que vai fazer com que você consiga estar com o seu aluno quando ele está estudando ou não. Não sei se te respondo. E faltou só eu falar um negócio para você. É assim, ó. Ensino de matemática, a matemática vem como apêndice de ensino pela própria língua portuguesa. Didática da matemática também. Não, a pergunta era porque diferentes partes do mundo. Em outros países tem outra. Exatamente, mas é porque a preocupação, por exemplo, na França, a didática francesa é mesmo com a didática. Entendeu? Para eles falar educação matemática é estranho, porque é estranho mesmo. A ocupação deles é a didática mesmo. Né? Agora, para mim, educação matemática, é matemática educativa. O educativo é adjetivo, vem adjetivar a matemática. Para mim, educação matemática não é isso. Aquilo que a gente estuda e gosta não é isso. Educação e matemática são 2 substantivos. Poderia até botar um hífen entre os 2. Entendeu? Porque é uma coisa, não é nem matemática e também não é educação, é uma outra coisa que se chama educação matemática. Para mim, tá? Eu acho que existe uma tentação muito grande de ficar comparando coisas que não são comparáveis. Né? Então, por exemplo, hoje eu lembrei que eu tinha feito doutorado em 3 anos, foi uma bobagem. Eu estava fazendo as contas, eu lembrei, assim, hoje isso é muito estranho. Eu nunca me percebi como diferente porque eu fiz desse jeito, entendeu? Por causa disso, você tem uma determinada história, né? E essa história que vai te dar lastro para fazer de um jeito ou de outro. A geração agora, né, ela entra no mestrado, via de regra, inexperiente, né? Ela dificilmente ganha a experiência que a gente ganhava no mestrado, né? Muita gente vai começar a amadurecer melhor no doutorado ainda, né? É tudo muito diferente, inclusive as políticas educacionais, né? Isso desempenha um fator fundamental. Quer dizer, essa estrutura de produtivismo que tem na universidade hoje, de modo geral, de internacionalização, né? Tudo que esse programa teve de internacionalização até 5 ou 10 anos atrás é uma coisa natural, porque a gente conversa com outras pessoas, porque a gente troca e-mail quando pode trocar e-mail, e aí as pessoas vão se aproximando, né? Mas de uns 5 ou 6 anos para cá, a internacionalização virou uma exigência, né? Hoje em dia, dificilmente você tem um aluno que saia da graduação sem ter produzido um artigo
né? E a gente tem educadores no Brasil. Eu me lembro do Celestino, uma vez eu fui procurar o currículo do Celestino. O Celestino é uma das pessoas mais geniais que eu conheço na área de educação, né? Ele tem quase nada publicado, porque ele é de uma época em que era outro processo, era outro sistema, né? Então, não dá para comparar. A gente está no tempo presente, o tempo presente me impõe certos desafios, e é deles que eu tenho que dar conta, ou me rebelar, né? Assim, por exemplo, eu acho que nunca ninguém, a Maria talvez, mas eu e a Regina, a gente não pegou como estudante de universitário tempos tão negros políticos como esse que a gente está vivendo agora. Já passamos Nunca. Né? A gente está passando por um momento que é um momento totalmente obscurantista, né? Onde a ciência é posta em xeque, é negada a todo dia. Todo dia. O Ministério da Educação nega a ciência, o presidente nega a ciência, o Ministério do Meio Ambiente nega a ciência, quer dizer, das relações exteriores, quer dizer, é uma negação da ciência. Quer dizer, eu não sei, eu acho que a gente já passou por momentos ruins, né? Mas dessa envergadura a gente nunca passou. Então, esse é um problema que vocês vão ter que dar conta, né? Bem rápido, só a respeito da concepção de mestrado no início, não deste programa. Quando começa o sistema de pós-graduação estrito sensu, que ele começa em 72, se eu não me engano, né, Regina? E o mestrado era uma grande coisa. Raras pessoas tinham mestrado. E para você ter uma ideia, eu fiz pedagogia, eu fiz na USP, na antiga Faculdade de Filosofia, e aí eu conversei, eu sempre fui da filosofia, acabei sempre fazendo as disciplinas de filosofia, e eu perguntei para o Roque Spencer Maciel de Barros, isso devia estar no 4º ano da graduação, por que ele não punha um mestrado, né, para a gente fazer? Bom, não tinha ainda esse sistema, tá? Ele me disse, imagine, para pôr um mestrado assim, eu tenho que ter dinheiro para mandar vocês para a Grécia, para estudar na Grécia, a parte de filosofia, etc, etc. Essa era a concepção, percebe? Então, o mestrado, inicialmente, quem tinha mestrado, você vê que aqui, na carreira docente, muita gente entrava só com graduação, era professor, professor, como é que chamava? Eu esqueci, no primeiro nível. Não tinha nem, agora quem tinha mestrado, auxiliar de ensino. Quem tinha mestrado já era professor mestre, entendeu? Então, 4 anos, eu tenho uma aluna que fez o mestrado na PUC, não comigo, ela demorou 12 anos. E o mestrado dela é genial. Ela é psicodramaticista, ela colocou, como se fosse no tablado, Heidegger e Moreno conversando. É uma obra de arte, entendeu? Agora, aquilo seria o fim de uma carreira. Foi o começo, tanto que depois ela demorou, porque ela é perfeccionista, ela teve que sair, entrar de novo, porque ela estava fazendo aquilo, e era aquilo. Hoje em dia, o trem vai passando e vocês têm que subir e descer, sentar no começo e no fim. Hoje, eu não orientaria o mestrado como eu orientei o mestrado do Acioli, do Marcelo, dos primeiros, jamais. Tá? Porque para mim mestrado hoje não é mestrado daquele jeito, é o quê? É no máximo um TCC melhorado. Ponto. Tá certo? Então, é isso que é para fazer? Vamos fazer, mas vamos fazer direito. O que vai ler, lê direito, escreve direito. Entendeu? Tem que articular para escrever, fazer as disciplinas.
Mas não é mais aquilo que você tem um problema, você vai a campo, você vai analisar os dados, você vai transcrever. Não dá, tá certo? Então a gente tem que mudar também. Agora, o doutorado, para mim, é algo muito importante. Eu acho que as pessoas têm que ser responsáveis, tanto quem orienta como quem faz, porque se está também vulgarizando muito, e as pessoas com título de doutor, doutorição. O que significa isso? Vão poder orientar, formar outros doutores, vão assumir posições de mando, de comando, e normalmente pessoas não capacitadas e com visão são aquelas que pegam no pé da outra e que perseguem, porque não tem visão. Então ninguém pode ser melhor. Tá? Enquanto que quem tem visão busca quem é muito bom para ajudar a melhorar. Tá? Não sei, né? Estou colocando muito o que eu penso. Roger, você, se não você não fala. Obrigado. Eu tenho uma pergunta. Assim, eu quero agradecer demais a venda de vocês. Assim, eu tenho muito carinho e admiração pelos três. Eu não posso deixar de fazer uma pergunta. Então, vou já fazer antes do pessoal. Só uma hoje. Agora só uma para cada um ser três. Né? Bem, a minha pergunta vai na direção do que o Vicente comentou rapidamente sobre regulamentação e regulação. Tem alguns escapes que aconteceram hoje aqui. Aprendi mais com vocês. E em termos de pós-graduação, às vezes nós naturalizamos o que é uma pós-graduação e tomamos como ela é hoje em dia, como se sempre assim tivesse sido. E hoje em dia, já usando outro escape da Regina, hoje em dia não sei se é o debate o mais importante, mas muito se associar à produção numa pós-graduação. E aquilo que a Regina falou sobre um estudo com a Maria, não, a gente estuda porque a gente queria, não era publicação. Eu falo das duas, né? Outro escape. O Mário Turassi considerava que a pós-graduação em stricto sensu tinha muitas certas. Então, por um outro lado, existia alguma regulação ou talvez uma regulamentação. Então, não era também de todo livre. Então, minha pergunta é, pensando remontando naquela época que só vocês viveram, isso para mim é inacessível, quais eram as condições de existência do programa que estava em meio a um desejo de um grupo, que desejo era esse com a pós-graduação, e algumas condições de existência impostas por uma agência, que é a CAPES. Quais eram essas condições? Que certamente não são as de hoje em dia. E, novamente, muito obrigado. E, antes de ir embora, vamos fazer todo mundo numa selfie, para a gente marcar as participantes. Vou falar porque acho que isso é comigo mesmo, né? O problema é o seguinte, nós tínhamos uma regulamentação muito rígida, porque não se esqueça que ainda a gente estava na ditadura. E você não se esqueça que a pós-graduação, todo mundo fala muito mal da ditadura, mas a pós-graduação e a ciência no Brasil foi criada durante a ditadura, essa ciência que é produzida. E a regulamentação da pós-graduação, então, nessa época, ela é bastante estrita. Você tem que obedecer a quantidade de horas que vão ser dadas nas disciplinas, a quantidade de créditos, a quantidade... É tudo muito especificado e você tem que fazer daquele jeito. Cada universidade podia ter e tinha a sua regulamentação da pós-graduação, mas podia pôr a mais, nunca menos, porque ela era maior. E com isso, nós não podíamos sair daquele trilho, tanto que, para criar a pós-graduação em stricto sensu aqui, eu me vali muito do conhecimento do Joel e da pós-graduação lá da PUC de São Paulo. Então ele me mostrou, ele me ensinou como fazer, o que era o projeto, o que era isso, o que era aquilo, para seguir estritamente o necessário. Tá? E tinha também um número mínimo de professores que nós conseguimos reunindo professores de outros lugares. Né? Então nós conseguimos uns 10,
E foi assim. O que aqui foi iniciado foi o modus operandi só. Tá? Então, qual foi isso? Enquanto na USP você tinha as aulas e só as aulas, aqui você tinha as aulas e você tinha a convivência, você tinha o debate, que ainda não tinha aqueles seminários, mas era um debate constante, como a Regina colocou, se faziam seminários. Aliás, aqui já se fazia seminários antes. Eu mesmo, na pedagogia, muitas vezes dei seminários, meus alunos davam seminários, então, praticamente a gente tinha um grupo de estudo, só que não se chamava assim, né? Então, em termos assim estritos, eu acho que eram mais estritos do que hoje, em termos de regras. Tá? Em termos do modus operandi, nós tivemos que inventar. Inventar, assim, foi nosso. Foi o modo de nós sermos, foi muito, eu acho que nós devemos muito também ao modo de o Mário ser. O Mário não gostava de regras, então a gente tinha que seguir as regras, mas a gente tinha que misturar as regras, senão não ficava bom, né? E outra coisa, o fato deles morarem aqui, todos de longe, então isso fazia com que a gente se reunisse. E aí tinha, você perguntou o desejo. O meu desejo, Maria, era saber. Era aprender, era estudar, era conhecer, e eu não sabia fazer isso sozinho. Muita gente, o Irineu, por exemplo, gostava de estudar sozinho, de porta fechada. Ele achava que era assim que estudava. Eu não conseguia, eu tinha que estar junto, eu tinha que conversar, eu tinha que ler. Às vezes eu tinha que ler. Quando nós fizemos a iniciação científica, o Vicente e a Silmara, o Vicente e a Silmara estavam no 3º ano, nós pegamos um curso, investigações lógica formal e transcendental, os 3 primeiros capítulos, e nós traduzimos juntos os 3 primeiros capítulos para fazer a iniciação científica. Você sabe o que é isso? Eu ensinando filosofia para eles e eles matemática para mim? Não foi. A gente trabalhava sábado de manhã. Tá? Então, de lógica, essas coisas assim, né? E aí a Maria não... Eu não sabia. E a gente se sentiu o máximo, né, quando fazia isso, né? Os professores não sabiam nada. Então aí a gente ia lá, nossa, me ensinando Maria. Bom, de qualquer modo, o meu desejo era esse, era saber. Eu não sabia nada de matemática, eu estava estudando fenomenologia, eu gostava de filosofia. Então, como trazer isso, como trabalhar, eu trazia... Entende? Era uma troca. Eu não posso dizer dos outros, mas eu sei que, por exemplo, toda a parte, estou olhando, por exemplo, hoje para o Biratã, perguntei isso para o Biratã, tá? Eu estou falando de mim, olhando para ele. Era o quê? Ele estava falando de história, ele estava começando a ir para a história, e para a etnomatemática, tanto que você vê que esse nome etno não estava cunhado. Tá? O Rodney fazia a modelagem, mas ainda toda a questão do ensino ainda estava sendo feita, compreendida. Então eu acho que era uma busca de saber mesmo e querer fazer bem feito. Então esse era o desejo. E o desejo também era de fazer, apresentar o produto desse querer nosso e dos nossos professores e dos alunos nessas teses bem feitas. Sabe? Agora, o que era uma tese bem feita em educação matemática? Entendeu? Porque se você pega ensino de matemática, vamos supor, você pega a resolução de problemas. Já tinha um modo de fazer. Então, você ia por ali, entendeu? Agora, você pega a educação matemática, como o Marcelo fez, por exemplo, pegar entrevistas lá na favela e trazer aquelas entrevistas. Como é que nós vamos analisar? Nós não sabíamos, lembra? A gente estava no começo de começar
organizar entrevista. E como é que não vamos tirar isso assim do vulgar, do senso comum, e trazer para um nível diferenciado? Né? Diferenciado de rigor, etc. Então, foi por aí que a gente entrou. Tá? Até assim nos afastando estritamente de aplicação de teorias, né? Teorias da aprendizagem. Embora quem quisesse pudesse fazer, tem problema. Mas assim, tinha coisa que nós não tínhamos. Se você for trabalhar tanto com a Etno, pegando entrevistas, quanto a questão da filosofia da educação, o Acioli entrevistando o professor que dava aula de geometria, o que é. Tudo bem, e aí? O que eu faço com essas entrevistas? Eu repito? Entendeu? Então, por aí a gente entrou. Mas era muito estrito, sabe? A gente não podia falsear. Não posso deixar de contar uma coisa que eu contei para o Roger ontem, do Dr. Mário. Primeira disciplina do primeiro semestre, do primeiro ano, da primeira turma. Ideias essenciais da matemática, a gente já tinha nomes especiais junto, né? Então, o Dr. Mário quebrou todas as coisas que eu acreditava de um bom professor. E ele era maravilhoso. Ou seja, eu estudei demais com ele sendo professor. Ele dava aula assim. Quadro, né? Então, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É ou não é, Maria? Não sei o que, 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 falando baixinho. Meu Deus do céu, eu não olhava para a gente, não olhava para o aluno. E para mim, um bom professor tinha que se movimentar na sala, olhar para os alunos, e essa era a forma valorizada, né? De falar com o aluno, conhecer o aluno. Bom. Aí ele apresentou a disciplina e tal. E daí alguém perguntou, e a avaliação, professor, como é que vai ser? O professor falou, vamos fazer assim, ó. Ao final de toda a aula, vocês escrevem para mim e me entregam na aula seguinte. E eu respondo. Cada meia página do que eu responder para vocês, quem conseguir fazer que eu escreva meia página, ganha um ponto. Só olhamos para a cara do outro, né? Mas sabe, a gente tinha ficado muito tempo na escola, a gente não fazia pergunta, né? Não falava nada, ele é professor. Pois não. Mas o Nelson brigava muito com o Mário, porque o Mário dizia... A menina veio se queixando que a nota dela podia ser melhor. Eu tinha dado 6. Ela achou que merecia mais de 8. Eu dei 8, deixa feliz. Doutor Mário. Ela briga comigo por causa da posse, que ele queria quebrar todas as regras. Aí começamos assim. São umas 2 semanas, talvez 3, um aluno especial falou, doutor Mário, mas assim não dá, porque como é que o senhor vai fazer? Para mim o senhor escreveu 2 linhas, para fulano o senhor escreveu tantos, como é que vai ser então? Eu acho que isso não está bom. O senhor falou que a gente podia dizer se não estava bom, acho que não está funcionando. Aí o doutor Mário pensou, mas falou, então vamos fazer assim. Em vez de dar nota pelo que eu respondo para vocês, cada página que vocês escolherem, que vocês escreverem para mim, ganha um ponto. Não interessa quanto que eu vou escrever para vocês. Nossa. Tinha gente que saiu da aula, pode falar não, puto da cara. Entendeu? Como assim que você vai dar? Bom, fizemos. São umas 2 ou 3 semanas, a mesma criatura, que eu não vou falar o nome que alguém deve conhecer, disse... Olha, é tão gostoso. Era aluno especial, depois eu nem sei se ele conseguiu entrar ou não. Aí ele perguntou para o doutor
doutor Mário, assim também não está justo. Porque, veja, fulano tem uma letra grande. A Regina, ele não quis, é porque eu tenho uma letra pequenininha. A Regina tem uma letra que faz coisa de formiga. Ela nunca vai ganhar muita nota. Aí o doutor Mário falou, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Tem esse problema, como é que a gente podia fazer? Então vamos fazer assim. Eu doar para todo mundo. Pronto, não era nem 10, né? Era conceitual. Eu dou para todo mundo. Aí, assim fica bom. Esse é o doutor Mário, né? Esse é o doutor Mário, tá certo? Que fazia perguntas para a gente que a gente não né, ficava desesperado. Eu trabalhava, né, por 8 anos eu trabalhei num projeto nacional chamado Meninos e Meninas de Rua, Alternativas de Atendimento. Eu ia para os locais que atendiam meninos de rua, havia uma comissão de educação que chamava Educação Alternativa, do qual Paulo Freire fazia parte, e a gente visitava os diferentes programas e tal. Daí um dia ele ficou sabendo disso e falou assim, para que você está fazendo isso aqui? Você faz uma coisa muito mais importante que ir lá para o menino de rua. Não precisa vir para a aula, não. Deixa disso, vai lá. E um dia ele virou para mim e falou assim, Regina, fala para mim, o que você gostaria que acontecesse com os meninos de rua, com os quais você trabalha? Eu fiquei um choque, né? Porque você não pensa nisso. Você vai lá trabalhar, trabalha, né? O que você quer com aquilo, né? Aí eu fiquei assim, fiquei com a cara de idiota, como eu fico sempre. E aí falei, doutor Mário, falar bem a verdade, porque eu gostaria mesmo que não existisse menino de rua, né? Que todos eles não precisassem estar na rua, só isso, né? Mas já que estão, a gente faz alguma coisa, né? Ele falou, pois é, porque a gente faz, mas quem fica na rua de noite são eles, né? Esse é o doutor Mário. Você lembra aquele cara que ele esmola pro Mário? Ai, Deus do céu, eu lembro. Eu lembro. Ele ia lá na 10, ele bebia, feito no seu. Ficava lá, esperando o Mário. E ninguém ia à casa do Mário, porque a Josefina, que era a mulher dele, era brava. Botava para correr. Então eles iam lá na faculdade. E aquele cara lá sentado esperando o Mário. E aí o Mário chegava, eu já chegava com uns dinheirinhos e ia dando para. Não era um só, vários, dava para todos. Aí eu cheguei na sala dele, mas professor Mário, o senhor dá dinheiro para ele vai beber. Eu disse, coitado, não deixa ele beber, ele fica feliz. Geraldo Cioli deu para o doutor Mário uma pasta de couro, dessa de zíper, assim, linda, 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 maravilhosa. Deve ter custado o olho da cara. E a gente era estudante nessas condições que eu falei para vocês, sem bolsa, com salário reduzido, né? Mas não teve dúvida. Estamos saindo, no dia que ele ganhou, estamos saindo lá da sala de aula, ontem eu contei isso, eu não lembrava quem tinha dado, foi Geraldo. E agora eu não sou capaz de lembrar quem falou. Que não era um dos 10, mas um que estava lá. Alguém falou para ele, nossa, doutor Mário, que pasta bonita. Ele falou, você gostou? Fica para você. Geraldo quase teve uma síncope. Deu de verdade. E aí o Geraldo falou, doutor Mário. Ele falou, mas ele gostou tanto. Esse é o doutor Mário. Quem tem para as mais novas, quem tem mais alto? O Diamo, acho que o Diamo é mais alto.
Esses amigos depois que são difíceis, falam mais pra gente não tem dado. Eu tenho que defender. Só a pessoa. Não sei, essa pergunta é discreta. Não sei porquê. Mas não vai senão o segundo gênero na cabeça vai tapar todo mundo. Enquanto vocês estão aí se organizando para a selfie, eu gostaria só de dar um recadinho. Como nós atrasamos um pouquinho a finalização dessa atividade agora de manhã, nós vamos prorrogar o início da tarde para dar tempo todo mundo almoçar com um pouquinho mais de tranquilidade, conversar com quem não está vendo assim tão constantemente. Então a gente decidiu iniciar a nossa atividade da tarde às 2h. Então nós temos a reunião de sempre às 2h, convocamos todos para comparecer, porque hoje nós temos a eleição do nosso representante, Vicente Suplente. Na sequência, às 3h, a gente volta para a parte já das apresentações dos alunos de mestrado, tudo bem? E depois, não podemos esquecer o nosso churrasco da pós. Olha, não estão só convidados não, estão convocados, tá bom? Fala que eu vou estar recebendo o valor depois. O Jean também está pedindo para avisar que até às 3h vai estar recebendo o valor, porque ele já está convocado também para deixar assim, um churrasco top. Mais algum recado, gente? Pera que eu quero fazer a minha pose. Depois você tira desse daqui, por favor. Só precisa achar onde está. Sua música só. Sua música